Para conduzir, esta masterclass, a gente vai ter aqui a presença do Dr. Igor. O Dr. Igor, ele é, ele é um soteropolitano que já mora na Inglaterra tem 6 anos, né? Ele formado em psicologia, depois ele fez mestrado em... Se puder colocar a apresentação, agradeço aí, Regis. Depois ele fez um mestrado em psicometria, depois ele fez doutorado em psicometria também, depois ele tem alguns pós-doutorado, 3, na verdade, e é um craque e é um dos sócios e cofundadores da Viso, então alguém que tem muita profundidade no tema, né? E eu sou o Cleiton Pedro, eu sou um dos sócios da Fellow, e a gente, como grupo, a gente investe, a gente também é cofundador dessa companhia e investidores, tá? A gente tem uma agenda hoje que a gente vai falar basicamente sobre... Vou dar uma pesquisa aqui rápida para vocês responderem, uma espécie de um warm-up. Depois o Igor vai falar aqui sobre tipos e traços, né, as principais diferenças entre esses dois tipos de instrumentos. Vai dedicar mais tempo para falar do Big Five, na nossa opinião, os RHs, né? Obviamente, boa parte dos RHs no Brasil precisam ser reeducados e, e nesse tipo de instrumento. Daí a gente entra um pouquinho no Visio comportamental, que é o assessment da Visio. A gente fala de aplicações em processo seletivo e tem uma experimentação guiada, tá bom, pessoal? Então é isso que a gente... Acho que a gente vai tentar responder aqui algumas perguntas ao longo desta masterclass, mas eu queria já combinar com vocês, ficarem aí bem, se sintam à vontade para fazer as perguntas. A gente vai ou responder ao longo da masterclass ou no final a gente vai respondendo, tá? Mas a gente vai tentar responder perguntas do tipo: o que que um assessment comportamental ele avalia? Qual que é a diferença entre traço e tipo, né? O DISC é um dos, mas tem vários instrumentos baseados em tipo, né? E o Big Five é uma teoria mais moderna e mais validada baseada em traço. A gente vai falar quais são as vantagens de utilizar o Big Five em processos seletivos e a gente vai falar um pouco dos diferenciais do instrumento da Visio, tá bom? Mas desde já, fiquem à vontade para ir colocando as perguntas no chat e a gente vai organizando aí as respostas. Agora, para a gente fazer um aquecimento, eu queria pedir para vocês, tem aí um QR Code na tela, eu queria pedir para vocês colocarem a câmera do celular e responderem aí essas duas perguntas, tá? Então, vocês vão responder primeiramente a pergunta número 1, vão submeter, e aí, se tiver funcionando tudo certinho, vai vir a pergunta número 2 para vocês responderem também. Dá uns minutinhos aí para todo mundo fazer isso. Se alguém tiver dificuldade, avisa, a gente coloca também aqui o link no chat aqui. Tá pedindo para esperar para ir para o segundo slide, tá? Só foi a primeira pergunta. Para mim também não tá indo para a segunda. Para mim também não. Não, só o Lucilo aí. Grande Lucilo. Tudo bom, Eu Cleiton? também não consegui a segunda. Acho que ninguém conseguiu a segunda. Vamos fazer o seguinte, Regis. Eu vou apresentar um outro QR Code aqui para a segunda. Boa. Bom, vamos apresentar primeiro o resultado da primeira, Cleiton? Tá bom. Pode falar, pode colocar então na tela.
Acho que todo mundo conseguiu responder a primeira, pelo menos, né? Boa. Ou seja, grande maioria aí, 77%, já utiliza algum tipo de instrumento e 23, ou 21 ainda não, 80-20, né? Ok, muito bom. Então vamos agora, você consegue disponibilizar agora o segundo? Consigo. Tá ótimo. Segundo QR Code aí, pessoal. Vamos ver se eu consigo aqui. Estão conseguindo, pessoal, agora? Sim, já tem respostas aqui. Legal. Aí pode ir colocando no vídeo palavra e a gente vai vendo aí. Colocando enquanto, pessoal. Big Five, DISC, PPA, Visio, em um. Sim, os 20% da turma que não... Ó, Predictive Index, PI, PI. ótimo. 11 respostas, tem bastante gente para responder ainda aí. PPA, legal. Só 13 respostas, pessoal. Alguém mais quer contribuir aí? Não. Ok. Então, opa, tem mais respostas aqui, deixa eu ver. Hogan, Entrou legal. Hogan. E tem gente que usa Hogan, tem gente Big Five, DISC, PPA, Predictive Index, Caliper, opa, outro, muito bom. Muito bom. Ótimo. Legal, a gente vê E aqui, então, o pessoal? que a gente vê aqui? Tem gente usando, né, já instrumentos que são baseados em tipos e a gente vê que tem gente utilizando instrumentos baseados em traços, né? Aí, doutor, aí você pega agora aí, né? Beleza. Bom dia, pessoal, tudo bom? É legal a exposição ali, dá para ver claramente que ficou quase metade, tipos e traços, né? Depois a gente vai falar um pouco do que significa ser tipo e traço, mas a ideia geral é que quando a gente avalia características comportamentais, nós fundamentalmente avaliamos personalidade, né? Então a base por trás é a personalidade, que são aquelas características de comportamento que são mais ou menos estáveis, né? Então, mais ou menos por quê? Porque pode mudar, né? Então, muita gente acredita que a personalidade ela é estanque, né? Ela não é mutável, mas ela é mutável a partir tanto do tempo quanto de eventos também que são disruptivos, eventos traumáticos, como casamento, separação, mudança, né? Então, há coisas que, de modo geral, fazem com que você também mude características de personalidade de forma um pouco mais rápida e dinâmica do que se acreditava anteriormente. Então, quando a gente discute essa questão de ser tipo ou traço, tipo nada mais é do que quando você avalia características de personalidade e você busca justamente enquadrar as pessoas em determinados tipos. Então, por exemplo, aqui embaixo a gente consegue ver, né, que nós temos dentro do modelo do DISC, né, características que são mais ligadas à extroversão, introversão, outros tipos de características que buscam sempre categorizar as pessoas. Então, a ideia do tipo, como o próprio nome já diz, é que você busca colocar as pessoas dentro de um determinado tipo, determinada caixinha, né, e justamente você busca saber qual seria o tipo dessa pessoa. Né? Então, a medida de tipo, ela é meio como um tipo sanguíneo. Né? Então, você pode falar, olha, sou O positivo, né? E eu sou A positivo. Então, você busca saber exatamente quais são as características da pessoa. Mas diferente do tipo sanguíneo, o problema é que quando você faz o tipo sanguíneo, você sabe, ó, se é O positivo, pode doar, ou vamos botar assim, O negativo, pode doar para todo mundo. É o doador universal. Então, você consegue saber os matches que existem, né? Mas quando se trata, por exemplo, de medidas de tipo de personalidade,
fica muito mais difícil você encontrar quais seriam essas coisas que são casadas. Não vira horóscopo, no final das contas, né? Então, é muito comum o pessoal falar, eu sou o tipo... passa só para o próximo slide, por favor, Regis, só para a gente pegar uns exemplos de tipos aqui. Então, pega o MBTI, por exemplo, é INTJ. Fala, mas eu sou INTJ, e você é o que? Eu sou ESFP. Então a gente não vai trabalhar bem junto, porque a gente tem características distintas. Então, você começa a tentar buscar encontrar determinados matches ou possíveis combinações de coisas que funcionam ou não. Mas há um grande problema quando a gente faz esse tipo de coisa, justamente porque quando a gente trabalha com essas categorias e tenta tipificar as pessoas, volta, por favor, do slide. O grande problema é que a gente não sabe exatamente o quanto a pessoa tem daquela característica, né? Então, quando a gente pega, por exemplo, essa reguinha em cima, que a gente tem de um lado a introversão, né, e do outro lado a extroversão, vamos imaginar a medida contínua de extroversão, né? Se a gente pegasse o João, o Pedro, Maria, mesmo que eles tivessem diferentes níveis de introversão ou extroversão, eles ainda seriam categorizados ou tipificados, né, como sendo introvertidos. Já do outro lado, a Rebeca, o José e a Ana, né? Mesmo que a Rebeca estivesse ali bem no limítrofe, já de ser considerada introvertida, ela seria considerada extrovertida. Por quê? Porque você não admite justamente essas medidas contínuas, essas medidas que, de um modo geral, podem categorizar, não somente categorizar a pessoa, mas também classificá-las em diferentes pontos do contínuo da escala, né? E então você perde muito da acurácia da medida, né, quando você faz isso, né? Embora você também tenha vantagens e desvantagens ao fazer isso, né? Passa, por favor, para o próximo slide, Regis. Então, as medidas de traços são justamente essas medidas do contínuo, né? Essas medidas que nos permitem saber o quanto você possui de determinada característica, não somente se você pode ser classificado como tendo ou não uma determinada característica, né? Então, aqui do lado direito, por exemplo, a gente vê justamente que poderia ser lá algo como um velocímetro, né? Que a gente poderia dizer, ó, eu tenho 34, tenho 35, tenho 36, né? Então você consegue ter um nível muito mais minucioso da escala quando você trabalha com medidas de traços. Vamos passar para o próximo slide para falar um pouquinho das vantagens e desvantagens das medidas de tipo. Obviamente também tem vantagens, né? Não há, como tudo na vida tem vantagens e desvantagens, né? Alguns prós e contras aí de usar medidas de tipo. A grande facilidade é que ela é muito interessante, é uma medida que as pessoas gostam de se ver, né? Assim como o horóscopo também, você fala, eu sou touro, eu sou Áries. Então, da mesma forma aqui, as pessoas também querem saber o que é que elas são, e isso acaba trazendo também, de certa forma, uma facilidade na interpretação. Mas, claro, ao fazer isso, você tem uma série de limitações em que você também acaba estereotipando as pessoas, né, e criando um determinado rótulo. Fala, não, eu tenho essa característica, eu tenho esse rótulo e, portanto, eu carrego isso comigo. Sendo que a gente sabe, por exemplo, que o MBTI, se você reaplica o MBTI, em 50% das vezes a pessoa vai cair em outro tipo. Então você não consegue manter exatamente a mesma consistência ao longo do tempo no teste e reteste. Então, por aí você já consegue ver que existe uma menor precisão científica, né, em função justamente dos resultados de replicabilidade, que é um dos aspectos mais básicos da ciência, né, que você replique e você consiga encontrar basicamente os mesmos resultados. Outras coisas aí aqui, por exemplo, medida do tipo, tem uso prático, né? As pessoas do RH, por exemplo, gostam bastante, é bastante valioso para contextos organizacionais, né? E permite até uma identificação rápida, uma autocompreensão rápida, né, do que a pessoa tem. Mas o grande problema, como eu falei novamente, há um problema de entendimento do construto e um problema de validação da medida, né? Então, há uma grande dificuldade de adaptação dessa medida para outros contextos, há uma dificuldade para você compreender traços mais específicos do comportamento, há uma dificuldade de você conseguir fazer predições para outros tipos de comportamento, como, por exemplo, predições de performance no trabalho, né? Então, essas são as grandes limitações que nós temos nas medidas de tipo. Passando para o próximo, né, nas medidas de traço, nós temos várias vantagens nas medidas de traço, obviamente algumas desvantagens também, mas a grande vantagem é esse alto nível de precisão que nós possuímos. Então, há uma possibilidade de se avaliar muitas características comportamentais e ter um resultado individual para cada uma dessas características comportamentais numa escala de 0 a 100. Então, por aí você já começa a pensar, poxa, então se eu tenho 100 características comportamentais possíveis de serem medidas, eu teria milhões de combinações possíveis de traços em que as pessoas poderiam ter. Então, seria quase impossível você conseguir encontrar uma pessoa que tem exatamente o mesmo perfil de personalidade de uma outra pessoa. Então, essa é uma grande vantagem que a gente tem nas medidas de traço, né?
E essa flexibilidade também de você conseguir ter essa visão do contínuo, né, dessa adaptabilidade da pessoa a diferentes formas, diferentes tipos de traços dentro da medida. Então, outra vantagem é a replicabilidade, a gente vai falar um pouquinho mais dela no futuro, mas você consegue fazer várias predições de comportamento, né, em relação à educação, saúde mental, contexto de trabalho, né, então tem uma utilidade preditiva bastante forte. Quais são as desvantagens, por outro lado? É uma medida, obviamente, menos intuitiva, no sentido de que você tem que ter um certo treinamento, né, para que você consiga entender e fazer essas combinações. Então, as combinações, elas não são necessariamente dadas. Quando você tem um tipo, você sabe, né, exatamente qual é o tipo está dado. Mas quando você tem traços, você tem que entender a fundo quais são esses traços, como eles se conectam uns com os outros, para que você consiga dar interpretabilidade a eles. Né? E isso, por vezes, pode ser bastante complexo. E, obviamente, isso também tem um apelo menor para autoconhecimento rápido, porque você acaba não tipificando a pessoa. Então, é difícil dizer exatamente o que você é, né, somente por uma medida por traço, mas acredito que isso não seja nenhuma desvantagem. Acho que seja uma grande vantagem, porque também não te coloca dentro de uma caixinha, não te estereotipica seu comportamento, né, e você acaba sendo mais flexível na forma como você se descreve. Vamos partir para o próximo, Regis, por favor? Então, fala um pouquinho agora do modelo Big Five. Então, somente para situar um pouco, né, quando a gente fala de DISC, quando a gente fala de MBTI, né, então essas são medidas de tipo, medidas que buscam realmente categorizar e classificar as pessoas. Como a gente viu ali na tela, Hogan, Visio, né, e Big Five, essas são medidas de traços. Então, o modelo Big Five de personalidade, ele é um modelo que foi criado lá atrás, assim como também medidas de tipo, né, como o próprio DISC e o MBTI. Mas diferente dessas medidas de tipo, o Big Five, o modelo Big Five, ele sempre foi evoluindo, né, e sempre com uma base científica muito sólida. Né? Então, ela começou lá atrás sendo feito um mapeamento de palavras, né, basicamente adjetivos também de dicionário. E a ideia foi encontrar grandes clusters de palavras, e pense que naquela época não tinha AI, não tinha processamento de linguagem natural, nada disso para facilitar. Então, foi tudo mesmo feito inicialmente na mão. E aí, depois, em 46, já começaram a utilizar computadores para fazer esse mapeamento. O estudo final, inicial, gerou 16 dimensões, 16 fatores. Passa, por favor, para o próximo, Regis. Né, que incluiu até características também de inteligência, que acabam se refletindo naquela dimensão de abertura a mudanças. Mas a gente consegue ver depois que na década de 70, no final das contas, eles chegam a esse modelo dos 5 grandes fatores de personalidade, que no final das contas eles chamaram desse Big Five. Então, o que significa esse Big Five? São 5 características comportamentais que elas podem ser observadas em diferentes culturas, em diferentes contextos. Então, se você pega, por exemplo, e faz avaliação de personalidade aqui na Inglaterra, no Brasil, nos Estados Unidos, em culturas ocidentais, você consegue observar sempre a mesma estrutura fatorial sendo repetida. O que significa isso? Sempre observa 5 fatores aparecendo. Ainda que você use mais itens, mais questões, menos questões, sempre a mesma estrutura emerge. O que significa que a grande probabilidade é que, de fato, o nosso comportamento seja guiado por essas 5 características, né, e a gente consiga encontrar, de fato, um bom reflexo do que a gente é nesses 5 grandes fatores de personalidade. Obviamente, isso não quer dizer que os 5 grandes fatores só são as 5 grandes dimensões que não incluem mais nada. Não. Passa para o próximo, por favor, Regis. Quando a gente começa a avaliar as características mais genéricas de personalidade, a gente observa que nós temos um conjunto de traços mais específicos que esses constituem essas dimensões de personalidade. Então, o que são dimensões? Essas grandes características, é o Big Five. É cada um desses modelos aí, à esquerda, que está sendo mostrado. Então, quando a gente pega, por exemplo, openness, que é abertura a experiências, a gente tem características de pessoas inventivas, curiosas. Vou falar um pouquinho mais dela nos próximos slides, mas só passando aqui rapidamente, nós temos 5 características: abertura a experiências, conscienciosidade, nome enorme, extroversão, agradabilidade e neuroticismo. Passa para o próximo, por favor, Regis, que eu vou falar um pouquinho mais detalhadamente de cada um deles. Então, a abertura a experiências, como eu falei, é aquela dimensão mais do intelecto, aquela dimensão mais relacionada à perspectiva cognitiva. Não é um teste cognitivo, mas ele está mais relacionado a questões relacionadas a conhecimento, criatividade, inovação, atenção aos sentimentos externos, sensibilidade estética, riqueza de vocabulário, como se utiliza suas palavras, a coisa de você ser mais desafiador,
né, de questões de ideias, então você questiona ideias, né, você tem a necessidade de cognição, de aprender coisas novas, de processar informação, né, você tem a coisa da curiosidade intelectual muito aguçada. Então, todos esses aspectos, eles estão relacionados a características da abertura a experiências. Por isso que a gente fala que essa é a dimensão do intelecto humano. A próxima dimensão que a gente tem é uma dimensão relacionada à extroversão. A extroversão é a dimensão, justamente, acho que das mais conhecidas e das mais exploradas que se tem, né? Talvez também um pouco das mais mal compreendidas, no final das contas, né? Porque muitas pessoas acreditam que a extroversão também é uma característica extremamente positiva o tempo todo, em todas as circunstâncias, quando na verdade não é, né? Então a gente sabe, por exemplo, que líderes que são mais introvertidos tendem a dar um melhor feedback, são pessoas que têm mais empatia, conseguem ouvir mais as outras pessoas. Então, há também aspectos positivos da introversão. Então, sempre tem que ter muito cuidado como a gente mede a extroversão, porque a extroversão ele pode dizer que seja associada à sociabilidade, sim, mas, ao mesmo tempo, o fato da pessoa ser um pouco mais reclusa, uma pessoa que não tem tantas características de introversão, assim, de extroversão, não quer dizer também que não seja o ideal, né? Então, historicamente, essa dimensão acabou sendo muito colocada como sendo, ó, quanto mais extrovertido, melhor, né? E aí a gente vai de novo para aquela coisa do too much of a good thing, né? Que é o bom demais de algo que a pessoa tem, em que é justamente o problema de que quando você tem demais, você começa a ter comportamentos também que são indesejados, né? Então você tem uma curiosidade intelectual demais. Uma pessoa que tem muita curiosidade intelectual acaba tendo dificuldade de fechar processos. Ele está trabalhando num projeto, de repente ele tem curiosidade, já mudou para outro, então ele vai deixando coisas abertas ao longo do caminho. Uma pessoa que tem extroversão demais pode se tornar inconveniente, né? Porque ela pode tentar o tempo todo estar socializando, né? Ou querendo saber como é que as outras pessoas estão, a ponto de que ela deixe também de cuidar da sua própria vida, né? Então, nada demais é muito bom. E a medida de traço é legal por isso também. Você consegue colocar justamente as pessoas nessa régua, mas você consegue verificar se é muito, muito forte ou muito, muito fraco também. Vamos passar para o próximo, Regis, por favor? E a gente tem uma outra dimensão, que é a dimensão de conscienciosidade, né? Que nada mais é do que a capacidade de organização, planejamento, autocontrole, o quanto de fato você consegue, por exemplo, definir tarefas de forma clara e você conseguir inibir comportamentos que são indesejáveis ou comportamentos que de fato você quer controlar. Como, por exemplo, eu quero trabalhar até 10 horas da noite, vou parar, vou colocar o celular de lado, vou dormir. Um exemplo. Então, vou estudar nesse momento. Vou colocar um momento para ter foco naquilo que eu quero fazer. Então, o autocontrole também diz respeito a essa consciência da situação e a forma como você gerencia a sua vida de forma mais estratégica. Próximo, por favor, Harrison. Aí nós temos uma dimensão que é uma dimensão das mais discutidas dentro do modelo, porque é uma dimensão que ela tem um aspecto bastante negativo do ponto de vista das dimensões. Então, geralmente fala, poxa, conscienciosidade é positivo, extroversão é positivo, né, dentre outras. Mas neuroticismo vem como uma dimensão negativa do comportamento. E, obviamente, o que nós fazemos geralmente é avaliar a estabilidade emocional, pegando o inverso do que seria o neuroticismo. Mas o neuroticismo ela traz muitas características ligadas a pessimismo, autorregulação emocional, culpa, irritabilidade, coisas de perfeccionismo mal adaptativo. Então, ela toca muito em questões até mesmo aspectos de saúde mental, mas relacionados a características mais estáveis do comportamento. E, por fim, nós temos a amabilidade, né, que geralmente é chamado de agreeableness, que seria agradabilidade ou amabilidade. É muito estranho esse nome, amabilidade, mas nada mais é do que você dizer que são pessoas que têm muita empatia, que gostam de ajudar as outras, pessoas que são menos hostis, pessoas que realmente são muito mais humildes, né? Aquelas pessoas, por exemplo, que no trabalho têm comportamentos discricionários, comportamentos extra de papel, né? Então elas buscam ajudar as outras para criar um ambiente de trabalho melhor, mais positivo, mais favorável, né? E pessoas que respeitam as outras no dia a dia. Então, esse é o modelo geral do Big Five como um todo, né? E essas dimensões, como eu falei, elas acabam sendo bastante relevantes para avaliar características. Pode passar isso, por favor. Tá tranquilo lá. Né? Essa grande abrangência de traços é uma coisa extremamente importante, porque se você pega realmente as facetas mais no nível micro do Big Five, você consegue observar que você pode chegar até a avaliação de 80 facetas, até 100 facetas, né? Quando você vai agregando características mais específicas do comportamento. Então, você consegue avaliar de forma muito, muito específica esses elementos. O modelo tem uma clareza teórica, né, uma precisão descritiva muito grande, como a gente falou.
tem uma base empírica muito sólida. Como eu falei, a replicabilidade de diferentes países, ela acontece da mesma forma, tem uma grande estabilidade temporal. Se eu aplicar o instrumento hoje e aplicar daqui a 3 meses, há uma grande probabilidade que você encontre os mesmos resultados, com resultados muito próximos. Claro, tem pequenas variações que podem se dar até do seu estado, não só do seu traço, né? Então, às vezes, como você está no dia, pode também refletir. Pessimismo, você pode estar mais pessimista no dia, né? Então, essas coisas podem acontecer e você acaba refletindo isso dentro do teste. Mas seria muito estranho, por exemplo, você falar, olha, eu sou 100% otimista, agora eu sou 100% pessimista. Não haveria uma variação ao ponto de você mudar totalmente o traço, né? Haveria somente alguns ajustes aí, mas isso seria totalmente previsível também e controlado. E como eu falei anteriormente, você pode criar um instrumento desde 25, usando 25 itens somente, para avaliar o Big Five, até 200, 300 itens, né? Qual a diferença? A diferença é que você avalia somente com 25 itens, você só vai avaliar as grandes características, você não avalia aspectos nenhum mais específicos, né? Mas quando você vai para 200, 300, você consegue, de fato, capturar muito mais informações, muito mais combinações dos elementos que vão lhe fornecer, de fato, ali, possibilidades de tomada de decisão, né, de forma muito mais acurada. Bom, vamos partir para o próximo agora. Então, esse agora é um quiz que a gente tem que rodar esse, Cleiton? Quer que eu rode? Né? Eu vou lá, então. Então, Pode ir, pode ir. tranquilo. Vamos fazer um quiz. Esse é rapidinho. Esse é muito mais para testar um pouco o conhecimento em relação a testes do tipo, né? E teste de personalidade do tipo e de traço, né? E saber exatamente como vocês pensam ou entendem, de modo geral, essas medidas. A gente está com outro QR Code aqui do lado direito, né? Se vocês puderem acessar ele e dizer qual seria a alternativa verdadeira, vou dar um minutinho para vocês aí. Difícil esse, hein? Esse é mais difícil. Pô, pergunta para entrar no ITA. Esse eu vou compartilhar só no final, porque quando compartilha acaba aparecendo a resposta certa. Quer deixar mais para o final? Eu posso continuar, então. A gente tem 11 respostas. Vamos dar mais Dá uns um minutinhos, não, vamos dar uns mais minutinhos um para o mundo minutinho? responder agora. Isso. Dá só um minuto, então. Senão a gente não dá tempo de chegar até o final. Problema do Tá tempo. bom. Uns 16 respostas, mais alguns segundinhos, pessoal. Vou compartilhar aqui para não comprometer também o conteúdo. Ah, que legal. É. Não teve ninguém que optou pela B e C. Olha só. Então a resposta certa é exatamente a D, né? Todo mundo aí acertou. Praticamente, então, 4 pessoas optaram por lá. Vamos dar uma olhadinha na A só para ver o que é que tem, Legal. tá? Testes de tipos e traços são intercambiáveis e utilizados para medir as mesmas características. Eles não medem exatamente as mesmas características, né? Porque as teorias de tipo elas tendem a ser mais abrangentes, né? Enquanto a teoria de traço ela acaba indo para o aspecto mais granular, né? Como eu falei inicialmente. Então, essas facetas de comportamento, né, que são muito mais minuciosas, você só encontra nas teorias de traço, né? Não nas teorias de tipo. Então, por isso que ela não seria a alternativa mais certa. Bom distrator, então. Muito bom. Obrigado, pessoal, pela participação. Vamos lá, vamos seguir para o próximo. Falar um pouquinho agora do nosso teste, né? O viso comportamental, a gente chama às vezes também de visualize, mas o viso e a avaliação comportamental, pode passando, Regis. Ele é uma avaliação que tem a base também da teoria do Big Five, com a única diferença em que nós acrescentamos uma dimensão, que é uma dimensão que nós chamamos de liderança colaborativa.
né? Então, essa dimensão de liderança colaborativa, ela traz características em que o modelo do Big Five ele não contempla. Então, são características relacionadas à capacidade de negociação, persuasão, teamwork, né, assim, trabalho em equipe, comportamento estratégico, mentoria. Então, tem um conjunto de características em que o modelo do Big Five ele não foi feito, não foi pensado para ser, porque ele não foi pensado para avaliar necessariamente liderança, né? Ele foi pensado para avaliar comportamentos humanos de um modo geral. E aí nós fazemos a adaptação do modelo para avaliar também liderança e acrescentamos a liderança colaborativa. Pode passar isso. Então, essas são telas iniciais dos nossos testes. Podem ver que ó, tem imagens também, diferente de outros testes de personalidade, outros testes comportamentais. Você consegue ver que ela tem algumas características que a gente combina texto e imagem. Isso é o que a gente chama justamente modelos dentro de AI, multimodal AI, né, em que a gente busca combinar justamente características de imagem em texto para que as imagens sejam um suporte, um acessório adicional ao entendimento daquele texto, né, e consiga também até facilitar as respostas de pessoas que são mais visuais do que textuais, né, e pessoas que gostam mais de trabalhar com texto. E dinamiza mais o teste também, então no teste também mais gostoso e interessante responder. Uma outra coisa, pode passar isso, por favor. Então, mais ou menos tem aí 20% de testes com imagens, 80% de texto, né? Sendo que ao todo a gente avalia 210 itens com 6 dimensões, 62 facetas do comportamento, né? Cobrindo esses 6 grandes traços, né? Os 5 de personalidade mais a liderança colaborativa. Então, quais são os diferenciais do teste do viso comportamental? Ele combina, como eu falei, imagens e texto, né? Para aumentar justamente essa conexão, essa facilidade no responder. A gente cobre muitas temáticas modernas que os testes modelos tradicionais não fazem, como redes sociais, né, a cidadania da pessoa, cidadania social, cidadania organizacional, o quanto a pessoa é mais um líder inclusivo ou não, aspectos de trabalho remoto, aspectos de sustentabilidade também. Então, tem muitas temáticas modernas que estão embutidas ali na medida dos itens. Temos escalas de controle de viés de resposta e auditoria, vamos falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco. São 62 facetas de comportamentos, então permite uma abrangência muito maior na avaliação. Tem experiência que é uma experiência muito boa também no mobile, a gente chama de mobile first, né? Você pode utilizar isso no celular, no iPad, né, em qualquer base. E você tem dois relatórios, um de perfil, um relatório mais individual, que é a parte mesmo que a gente chama de one page report, que é para as pessoas poderem ter acesso, os respondentes, e tem também um relatório mais completo, que é o relatório do RH. Vamos falar de tudo isso agora, né, para a gente fechar um pouco esses pontos do teste. Mas pode passar um pouquinho, Regis, que eu falo de alguns outros diferenciais, né? Então, esse é o modelo do One Page Report. Esse relatório do One Page, imagine que você quer dar alguma devolutiva para a pessoa candidata, mas você não quer apresentar o teste completo, né? Porque é um teste muito complexo, difícil de entender. Então, esse é um teste sumário. Então, ele traz somente os pontos que são mais fortes e áreas de desenvolvimento. Então, você consegue visualizar justamente somente aqueles pontos que são mais relevantes, né, para que ela saiba. Então, isso é o que a gente chama de One Page Report, uma característica que você, por exemplo, pode utilizar. Você pode falar, não quero que o candidato veja, não quero dar uma devolutiva. Totalmente possível também, mas tem essa possibilidade também dentro do sistema. Vou passar. Então, esses relatórios, como eu falei, são personalizados porque eles trabalham combinações distintas do comportamento. Então, o modelo Big Five, o modelo de traços, nos permite ter relatórios que tenham milhões de combinações embutidas, né, para que a gente crie esses relatórios mais personalizados. Vai passar. Nós desenvolvemos o teste com conformidade com padrões internacionais de elaboração e uso, né? Então, são todos os guias que nós utilizamos. Isso é padrão, na verdade, toda vez que a gente utiliza, que a gente desenvolve um teste psicológico, né? Então, quer seja na Inglaterra, nos Estados Unidos ou no Brasil, a gente utiliza basicamente os mesmos manuais e os mesmos procedimentos. Próximo. E uma outra vantagem são os custos reduzidos do teste, né? Então, essa é uma ferramenta brasileira, é uma ferramenta que ela não sofre flutuações, por exemplo, de dólar, como o Rogan, o PQ, né, dentre outros instrumentos. Então, ela tem uma grande vantagem de ser um instrumento internacional, de qualidade internacional, e foi inicialmente feito aqui, né, no meu laboratório de psicometria, né, depois a gente traz para o Brasil, né, e faz a validação dentro do território nacional, mas é um instrumento essencialmente brasileiro, né, em que ele não sofre flutuações, por exemplo, cambiais, que podem aumentar bastante o custo do teste. Próximo. Eu falo alguns aspectos mais genéricos, 2 minutinhos somente, para falar de aspectos de validade do teste.
Então, nós fizemos vários estudos de validade desse instrumento. Primeiro, validade de conteúdo, tanto para imagens quanto para texto. Criamos alguns painéis, por exemplo, com pessoas de diversidade e inclusão, para verificar se as imagens, de fato, elas eram inclusivas, se elas eram bem balanceadas, se elas incluíam pessoas de diferentes culturas, diferentes contextos, nacionalidades, né? E aí verificamos também outros aspectos, né, usando machine learning, aspectos de sentimento da imagem. Então, se eu pego uma imagem como essa, o sentimento é mais positivo, é mais negativo, é mais neutro? Então, por exemplo, essa é uma imagem que a gente tirou do teste por ela ter uma ideia, convém, assim, trazer uma ideia bastante negativa, né? E a gente teve que acabar colocando outra imagem no lugar. Mas vamos lá, vamos passar para outros aspectos de validação do teste. Então, para um item ser selecionado, um item é uma questão, né? Para uma questão ser selecionada no teste, ela tem que atender a um conjunto de parâmetros. Então, se um determinado parâmetro ela não está bom, ela já é retirada, né? Então, aqui você tem que atender, por exemplo, a análise fatorial, a verificar a discriminação do item, se ela tem uma boa distribuição no seu traço latente, se ela tem uma boa função de informação, se ela tem um bom nível de correlação item total. Então, tanto parâmetros da teoria de resposta ao item quanto da teoria clássica de teste são atendidos aqui para que a gente selecione esses itens para o nosso teste. Próximo. E aí depois, no final, a gente faz estudos de validade de critério. O que significa isso? A comparação do nosso teste com medidas que já foram validadas previamente, que avaliam também o Big Five. Uma delas é chamada de Mini IPEP, são 25 itens de personalidade, um instrumento gratuito, né, que existe na plataforma chamada IPEP. E nesse caso, a gente verifica justamente quais são as correlações que existem entre traços. Então, o que é esperado? Por exemplo, que o nosso instrumento de self-management, que a gente está colocando aqui em inglês, mas de autogerenciamento, ele se correlaciona com conscienciosidade, porque eles são a mesma coisa, né? Então, você consegue ver quais são essas associações e como é que eles estão, de um modo geral, associados. E a gente consegue ver correlações muito boas entre o nosso teste e as outras medidas também de comportamento, incluindo, pode passar próximo, Regis, incluindo também outros instrumentos, como, por exemplo, a escala de engajamento no trabalho, que traz aspectos de vigor, dedicação, absorção no trabalho. Pode passar próximo. Moralidade, gratificação, autorresiliência, autoconfiança. Então, assim, tem algumas outras coisas que a gente verifica o quanto o teste se correlaciona. Por que isso é importante? Para verificar também o potencial preditivo dele, né? Então, a gente consegue, por exemplo, dizer, olha, é provável que uma pessoa que tenha um nível de autoconscienciosidade maior é uma pessoa que também ela tem um melhor autogerenciamento de tempo, né, que é o wasted time, ali do lado esquerdo. Ou uma pessoa também que tem um bom nível de centralidade no trabalho. Então, você consegue verificar o poder preditivo do instrumento para além do próprio teste, para outras características também do comportamento. Bom, pode passar, Regis. Acho que esse é o último slide da parte de validade de critério. Como eu falei anteriormente, o instrumento ele foi desenvolvido com parceria com a Universidade de Hull, minha universidade aqui na Inglaterra, né? Tem esse laboratório, People Analytics Psychometrics Lab. E aí, passando para o próximo, a gente vai mostrar um pouquinho, passar a bola para Cleiton. Fala rapidinho, Cleiton, que a gente não tem tanto tempo, que eu só mostrar rapidamente o nosso relatório. Se pudesse falar em 2 minutinhos esse slide, eu agradeceria. Tá bom, aqui, pessoal, para dar uma ideia da aplicação prática, né, a sequência lógica que a gente recomenda, então, em processos seletivos, né, obviamente, você parte da estratégia você monta um job description, ali você coloca as competências, né, que a pessoa candidata precisa ter para performar, né, competências técnicas, socioemocionais e por aí vai. E aí a gente recomenda aplicar sempre 2 assessments, né, o cognitivo e o comportamental. Depois então essa é a primeira lente. De posse da leitura do assessment, aí você vai para uma entrevista por competência para aprofundar, obviamente, os pontos que você deseja aprofundar, que tem de dúvida, etc., daquela pessoa candidata. Algumas empresas ainda fazem simuladores ou coloca a pessoa para apresentar um case prático com a finalidade da gente olhar comportamento manifesto. Então, essa aqui seria uma terceira lente. E uma quarta lente ainda é fazer o check de referências, conversar com ex-gestores para verificar algum ponto que tenha ainda de dúvida, né? Então, fazendo desta maneira, ou seja, colocando todas essas lentes, você tem uma capacidade de predizer aí que pode chegar a 0,65, 0,70 no máximo, tá? Mas o fato é, as empresas que não utilizam nenhum instrumento, né, isso cai bastante.
né? Então a gente recomenda isso, né? O job description, os assessment, a entrevista de competência, o simulador e o check de referências quando possível. Claro que não dá para fazer isso em todos os processos seletivos, né? Mas nas posições críticas, essa é a sequência mais recomendada e isso é o que vai te dar maior capacidade de predição, tá bom? Vai lá. Muito bom. Vamos falar agora um pouquinho do relatório, né? Acho que o Reis vai apresentar em tela. Nós temos dois tipos de relatório, um relatório em PDF, né, e um relatório versão web. Eu particularmente gosto mais da versão web, né? Eu acho ele muito mais fácil de navegar, e também a parte ilustrativa é melhor. Mas pode passar, Reis. Essa é só a primeira página de introdução, fala um pouquinho do modelo, né? Explica, vai devagarzinho, calma, né? Então, volta só um slide, por favor, só para explicar um pouquinho. Isso aí, só para mostrar um pouquinho como é que a gente interpreta os scores. Né? Os scores, eles vêm na escala de 1 a 10. Né? Então, geralmente, quando a gente bota 1, 2, 3 é o valor mais baixo, né? 8, 9, 10 é o valor mais alto, né? E qualquer coisa entre, seria o 4, 5, 6, 7, seria o médio. E a gente tende também a fazer, ó, 4 é o médio baixo, né? 5 médio alto, né? 5, 6 mais médio alto. Então, geralmente, distribui a escala dessa forma. Depois disso, nós temos a parte de consistência de respostas. Né? O que significa isso? Significa que a gente busca verificar como a pessoa respondeu, o quão consistente foi o modelo de resposta dela. Então, o tempo de resposta é muito mais para entender, né, como um todo, mas a gente não utiliza o tempo de resposta, porque no nosso teste a gente permite que a pessoa, por exemplo, pare e volte a qualquer momento. E ela sempre volta de onde ela parou. Então, o tempo de resposta ele não é considerado na consistência de respostas. Mas a desejabilidade social, variabilidade padrão, sim, padrão de repetição. A desejabilidade social é uma escala que a gente embute dentro do teste para verificar o quanto a pessoa está tendendo a se mostrar ou criar uma impressão muito positiva de si mesma. Né? Mostrar algo que, de fato, que ela tende a não ser, ou basicamente ela é, mas ela acaba não sendo tanto assim. Mas ela acaba querendo se mostrar dessa forma. Já a variabilidade diz respeito ao quanto a pessoa ela consegue explorar todo o traço. Então, é comum que nos 62 facetas que a gente avalie, que ela tem algumas coisas altas, algumas baixas, algumas medianas. Né? Então, se a variabilidade ela é muito alta, é porque a pessoa está só dizendo sim e não. Ela está muito optando pelos extremos. Se a variabilidade é muito baixa, é porque ela está colocando somente tudo sim, ou tudo não, ou então somente tudo no meio. Então, não seria nem muito adequado ter uma variabilidade muito alta, nem muito baixa. O ideal seria mais ou menos média, mostrando que a pessoa realmente está prestando atenção, está respondendo de forma cuidadosa. Da mesma forma, o padrão de repetição verifica o quanto a pessoa marca a mesma questão repetidamente, mais de 10 vezes. Então, se repete muitas vezes, é porque, na verdade, ela só está clicando, né, e navegando sem prestar atenção também. Então, a gente também consegue detectar se isso está dentro do aceitável ou não. Então, de um modo geral, a gente tem uma medida ali em cima à direita, que é alto, por exemplo, médio. Se é alto ou médio, geralmente não tem problema. Quando é baixo, que realmente a consistência de respostas aponta alguma pequena anomalia dentro do processo. Né? E aí, obviamente, poderia pedir a pessoa a refazer o teste, né? Tem algumas ações a serem tomadas a partir daí. Vamos passar para o próximo, Regis. Legal. Aí, isso foi o que eu falei. Ó. O menu de navegação ele é muito intuitivo, né? Então, você pode clicando nos valores, você consegue verificar exatamente quais são os níveis que tem, por exemplo, nas competências e facilidade de adoção de tecnologias. A gente sabe que na facilidade de adoção de tecnologias é importante que a pessoa ela saiba isso, legal. Tem essa descrição também do que é competência, né? Mas abaixo dela, a gente tem ali alta eficácia, agilidade de aprendizado. Essas são o que a gente chama de facetas do comportamento, características mais pontuais do comportamento, que ao serem colocadas conjuntamente, nós conseguimos expressá-las em formas de competências. Então, pode passar para outro, Regis. Nós temos 15 competências dentro do relatório, né, que elas são baseadas no Fórum Econômico Mundial, traduzindo, Fórum Econômico Mundial, que eles mapeiam 10 competências, a gente acrescenta mais 5 competências também para o nosso modelo. Nas associações, então, essa próxima parte de associações de comportamentos, ela trabalha justamente com conexões entre diferentes partes do relatório. Foi aquilo que eu falei lá da limitação do traço, né? Que é mais difícil você fazer conexões entre diferentes traços. Aqui não, aqui o relatório já te dá isso de forma muito mais clara e transparente para que você consiga fazer associações, né? E ver como elas podem ser feitas aqui de uma maneira mais integrada.
Pode passar, Regis, faz favor. E aí depois a gente tem, na última parte, a parte da dimensão, então esse score ali à esquerda, que você vê em cima, 3 emoções, é o score que a pessoa tem no Big Five, na dimensão do Big Five ou em liderança colaborativa. E à direita nós conseguimos ver justamente quais são as facetas, quais são as características mais específicas que estão sendo medidas e o quanto ela possui em cada uma delas, com uma descrição consistente com aquele score que está sendo mostrado. Né? Então, nesse caso, ali você tem um pensamento estratégico de 5, autocontrole, 8. Então, você consegue entender exatamente quais são as características mais fortes também e os pontos de melhoria, né, ou desenvolvimento dessa pessoa. Isso acontece para cada uma das facetas, basta clicar no menu ao lado, esse na navegação, isso. Aí você consegue observar para cada uma delas como é que isso se faz. Eu acho que na última página é muito mais a explicação, de como foi validado o instrumento, como é que a gente chegou aos resultados, um pouco da teoria, né? Não tem nada referente, de fato, ao resultado do teste da pessoa. Bom, acho que é isso. Já passou por esse. Quer falar um pouquinho, Regis, desse? Isso, pessoal, acho que a gente finalizou. Obrigado, Igor, por todo o conteúdo. A gente gostaria de fazer uma oferta para vocês, para quem tiver interesse em ter uma experimentação guiada, em que a gente pode analisar, a gente pode acompanhar com vocês o ambiente e a experiência do candidato com acesso, desde o momento da recepção do link de acesso até a finalização. Também ter uma experiência com a devolutiva do candidato que a gente passou, que foi meio en passant por aqui, o One Page Report. A gente pode olhar isso no detalhe. Acesso ao resultado por meio do relatório completo em PDF e o Web Report que o Igor passou rapidamente aqui. E também uma tomada de decisão com base nos comportamentos e competências. Sair um pouquinho do teórico para ir para o prático. Então, a gente quer disponibilizar para vocês uma agenda de 30 minutos para a gente fazer essa experiência, essa experimentação guiada. Aqui está o QR Code do Calendly. Obviamente, eu vou mandar também depois, pessoal, para vocês por e-mail, por WhatsApp, enfim, mas fiquem à vontade se já quiserem reservar um horário para a gente passar um pouquinho do teórico e para o prático em relação a tudo que a gente passou aqui, tá bom? Legal, E de Regis. resto, boa. Muito bom. Não, só Tem, agradecendo o tem, pessoal tem tempo também. para alguma pergunta aí? E tem sim. Vamos abrir para perguntas aí. Quem gostaria de fazer uma pergunta aí para o doutor aí? Vou para você, Cleiton. Eu vou pedir ajuda para os universitários, se vier a pergunta muito difícil. Quando vocês formulam uma pergunta aí, pessoal, fique à vontade. Eu compartilhei um link aqui do NPS, vocês compartilharem conosco um feedback sobre a experiência, sobre o conteúdo, sobre todo o andamento. Então, é bem importante para a gente, fique à vontade, tá? Pode pôr na tela também, se você quiser, o QR Code, né? Aí, boa. Nossa, esse é só o link, está no chat, tá, pessoal? Pessoal, alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém quer explorar algum tema a mais? Eu Tem aí. tenho. Bora Nossa, lá. tudo bem? Meu nome é Obrigado. João Breno, trabalho aqui em Londrina, tá? Obrigado, Bruno. Minha dúvida é se a gente vai precisar fazer alguma formação para fazer a aplicabilidade do teste. Algum curso nesse sentido. Exato. Ele tem um treinamento de 4 horas, né, que a gente dá para as empresas para fazer a qualificação. E tem a primeira parte da qualificação, que ela é muito mais focada em aspectos teóricos do modelo Big Five, e a segunda, que é muito mais hands-on mesmo. Mais de pegar relatório, geralmente as pessoas da própria empresa fazem, respondem antes, a gente discute um pouco de aspectos, ou então a gente pode pegar um relatório de uma terceira pessoa, né, exatamente como ela prefere. Tem gente que prefere pegar o seu próprio, que já começa a entender um pouco mais, e até comparar com o seu próprio comportamento. Tem gente que fala, não quero saber, não quero compartilhar, vamos pegar um terceiro relatório. A gente tem um conjunto de outros relatórios que a gente usa de modelo para fazer o treinamento, mas sim, a gente tem essa qualificação também. Ok, obrigado. Obrigado, Breno. Obrigado, Breno. Mais alguma pergunta, pessoal? Alguém quer aprofundar algum tema? Quer fazer alguma colocação? Se tiver alguma dúvida também teórica, alguma pergunta, quiserem contactar, eu sou mais ativo no LinkedIn, né? Então fica à vontade também de contactar por lá. Se quiser alguma coisa mais específica, mais direta, adoro conversar com pessoas. Acho que não temos, então podemos encerrar. Bom, queria agradecer
a presença de todos e todos que acordaram cedinho, né? Plena sexta-feira aí Sexta. para estar com a gente aqui e ganhar novos conhecimentos aí. Obrigado e tenha aí um excelente final de semana, viu? Tchau, tchau. Obrigado, pessoal. Até a Boa próxima. Tchau, semana. tchau. Tchau, Obrigado. tchau. Tchau, Tchau, gente. obrigado. Obrigada. Obrigada, Tchau, tchau. Bom dia, bom final de semana. Também, André. Foi ótimo, gente. Parabéns. Valeu, Priscila. Boa sexta. Beijo. Obrigado, Bom fim de semana, Pri. você também. Beijo. Pode parar de gravar, né? Boa.